Bom, pessoal, estou aqui com uma convidada, a Keiko. Ela é bióloga, é do ICMBio, né? Ela já falou conosco ali quando comentamos a respeito da estrada. Keiko, então aqui seria o local provável de uma ocupação em dois momentos, né? No século XVIII e século XIX. Então, no primeiro momento com um posto fiscal e depois como uma fazenda, né? São duas funções completamente diferentes. Um posto fiscal, que praticamente tinha um curral para receber a mercadoria que ia ser contada, né? Então, tributada pela coroa, né? E viajantes. Uma casa simples, né? Para receber um rancho para pousar os animais para o viajante. E depois, no século XIX, nós temos um período que já é um período de uma fazenda, né? Não era uma fazenda em larga escala, né? Mas ela tinha um gado. Aqui então havia um gado solto no pasto, como era o hábito. Havia eles tinham os procedimentos, mais ou menos no meio do ano, eles queimavam o cerrado para brotar, para alimentar o gado, né? E agora, aqui estamos dentro da reserva, é um local, né? E vemos de novo aqui a sucessão da vegetação, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre esses processos humanos de ocupação dentro do cerrado, né? E como que a natureza reage a isso. Isso. É muito interessante esse ponto, porque a gente consegue ver vestígios, né, na vegetação dessa ocupação. Então, onde a gente está é um local que tem bastante capim, né, que não é dessa região, que foi trazido para alimentar o gado, né, o capim gordura, que na época ele era muito usado, né, hoje não é mais tanto utilizado. E ele continua ocupando, dominando esse trecho aqui da paisagem, né? Ele impede, de certa forma, a sucessão. Então aqui a gente vê uma área mais limpa, né? Diferente do restante da vegetação do entorno. E também, como você falou, né, do quintal, tem diversas plantas que não são nativas da região. Então é um indício, né, muito interessante dessa presença humana. Como elas poderiam ter chegado aqui se não trazidas pelo homem, né? Então é uma situação bem interessante que da Estrada Real da Bahia tem uma planta que provavelmente veio da Bahia, né? Que é a barriguda, que está ali no fundo. E plantas que ocorrem mais na mata, que estão aqui numa área mais aberta de cerrado. Então, mangueira, né? A mangueira não é nem do Brasil e nessa época já era bastante usada, né? Plantavam para justamente usar os frutos. Então a paisagem ela ficou modificada e ainda está modificada, né? E permanece ao longo do tempo, se não tem uma nova intervenção humana para a recuperação em si, né? Então a gente estava falando dessa capacidade de regeneração do cerrado, mas ela tem um limite. E quando, por exemplo, nesse local, né, que tem uma planta que é mais dominante, que é o capim gordura, o cerrado ele não consegue regenerar. Ele não compete com o capim gordura, no caso, né? Isso, o capim gordura nessa situação ele está sendo melhor competidor que os capins nativos, por exemplo. Você sabe que nas pesquisas, né, eu sempre me utilizei muito dessas plantas exóticas, né, como referencial para eu poder ir a campo e identificar se ali houve uma presença humana ou não. E a mangueira, ela, como no Parque Nacional e aqui na Rio da Contagem, acaba sendo esse fito indicador histórico, né? Sim. E em vários momentos, em vários casos, chegando ao local, identificou-se que ali há uma presença humana ou então já ocorreu uma presença humana, né? E aí então há vestígios dessa presença humana, dessa ocupação. Sim, muito interessante. Muitas vezes essas mangueiras, né, elas são filhas de outras que já estiveram aqui, né? Então elas não duram tantas centenas de anos, mas ficam algumas. Tem uma ali atrás que já morreu, uma mais ainda produzindo frutos, né? Então, bem interessante. Então ela por ser exótica, mas também por estar dentro de uma unidade de conservação, ela não necessariamente deve ser retirada, né? Ela deve é observado todo um contexto
dessa situação, né, de preservação do sítio, a gente, né, considera isso. A gente tem um trabalho, né, de controle de espécies exóticas, invasoras, e aí nesses sítios históricos vai ser outro tratamento, né? E aí como que a gente vai lidar com essa questão de conservação do sítio e também da biodiversidade, né? Então é um ponto que a gente precisa conciliar, né? Sim, é.